capítulo 3, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, igreja? Eu vou ler mais uma vez para ficar na memória e no coração do povo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, este ginásio ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa hoje. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este ambiente com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre essa cidade nesta tarde. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta tarde, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu quero, antes de começar a pregar, cumprimentar aqui com muita alegria no coração o pastor Júnior de Souza, que é uma das maiores vozes proféticas desse nosso país, que agora, além de pastor, é palestrante motivacional. Que Deus te abençoe, Júnior. Não precisava estar aqui agora à tarde, deixou tudo para estar aqui comigo. Veio aqui com o meu guarda-costa, né? I love you so much. Deus te abençoe muito. Muito feliz também em rever aqui meu amigo. Fica de pé, doutor Ronaldo. Chega aqui perto de mim. Ronaldo Nogueira, alguém conhece essa figura aqui? Quem conhece o Ronaldo, diga amém. E quem não disse amém porque não conhece? Ronaldo Nogueira é deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul. É crente até debaixo d'água. Agarra o diabo pelo chifre, chuta a cara do diabo para o inferno. E em Brasília, desde a legislatura passada até essa, tem sido meu guarda-costa. Tem sido o irmão que vai comigo para os embates, para as lutas. Muitas vezes vai no meu gabinete chorar comigo, orar comigo, dizer: aguenta firme, porque Jesus te colocou aqui para uma missão. Então o Rio Grande do Sul está muito bem representado ali na Câmara dos Deputados. Queria que vocês dessem uma salva de palmas pela vida do meu irmão Ronaldo Nogueira. Pois bem, quero cumprimentar também a pastora Nádia, Deus abençoe, esposa do Dr. Medina. O que ele fez para emagrecer assim? Me dá, fechou a boca? Não sei não, eu acho que é um veneninho, viu? Não tem nenhum veneninho não. Se tiver, fala para o Júnior, porque ele também, né? Deixa para lá. Pastora Paula, prazer revê-la aqui. Robson, mude a música para mim. Queridos, eu tenho aqui um recado do céu para o coração da igreja que aqui veio reunida. Esse congresso tem crescido ano após ano, e eu já acho que a minha participação aqui nem é mais tão necessária. Existe tanta gente hoje fazendo fila para pregar nesse evento, porque esse evento se tornou uma marca no meio pentecostal das missões no sul do nosso país. Mas todas as vezes que me convido, eu faço das tripas coração um esforço para estar aqui, porque o gaúcho é muito corajoso, e os gaúchos que vieram aqui são determinados. Enfrentaram um frio desse
de tarde para vir ouvir um pregador de voz rouca, parecendo uma taquara rachada, é só quem tem fome e sede da glória e da graça do Senhor Jesus. Eu li um texto, João capítulo 3, versículo 8. Eu poderia aqui pegar várias trilhas e caminhar convosco neste texto. Poderia aqui contar a história do grande doutor Nicodemos, um doutor da lei, um homem que no seu tempo sabia muito bem dividir as coisas e colocava um pé dentro do sinédrio, que nada mais era do que a reunião política do reino de Israel, onde os anciãos, representantes de todas as tribos de Israel, elegiam os seus porta-vozes para falarem com o Império Romano. Poderia falar também do doutor Nicodemos como sendo um grande doutor da lei, e que tinha dentro do peito um vazio tão grande, que roubava dele todos os dias à noite o seu sono. E é por isso que numa noite ele vai ter com Jesus, o mestre de todos os mestres. Ao bater a porta da casa onde Jesus estava, esperava ele que houvesse ali apenas a família reunida, quando de repente o doutor Nicodemos percebe que a congregação de Israel toda estava dentro daquela casa, ou pelo menos a elite de Israel religiosa ali dentro estava. E Nicodemos não foi ter com Jesus à noite porque tinha vergonha de falar com Jesus durante o dia, nada disso. É que naquela noite aconteceu algo extraordinário, que eu precisaria de muito tempo para falar, e eu não tenho tanto tempo assim, vai ficar para uma outra vez. E ele foi ter com Jesus à noite, porque a alma dele clamava por salvação. E foi um encontro com Jesus, com o doutor Nicodemos, que liberou para nós uma das maiores revelações da Bíblia, que o homem pode nascer de novo, que o ser humano pode ter um novo encontro, um novo recomeço. Talvez parafraseando até o Velho Testamento, que diz que a glória da segunda casa pode ser maior do que a glória da primeira. E é esse encontro que vai motivar as pessoas a pensarem sobre essa teologia ensinada por Jesus. Eu poderia aqui até pegar uma carona nessa teologia e falar sobre o novo nascimento. Por que é que o homem nasce de novo? O homem nasce de novo porque ele precisa herdar características do seu novo pai. Todas as vezes que você nasce, você herda a característica do pai e da mãe. Esse corpinho bonito aí é característica da mãe. Esse cabelinho ruim, possivelmente é do pai. Esse olhinho cor de jambo, ou de jambuticaba, isso aí é herança da vovó. Nós somos na verdade um amontoado de DNAs, de mensagens genéticas herdadas do pai, da mãe, dos ancestrais. E quando nós nascemos, herdamos características genéticas do pai e da mãe. Quando Jesus disse que o homem tem que nascer de novo, ele está mandando uma mensagem subliminar para que os inteligentes entendam. Ele está dizendo: chega de você ter só mensagens genéticas no seu corpo, do seu pai e da sua mãe da terra. Está na hora de você ter mensagens genéticas do seu corpo, do seu pai que está no céu. Características do próprio Deus são implantadas dentro do ser humano quando ele entrega a vida para Jesus. Alguém crê nisso? Então dá um grito de glória a Deus bem forte. Mas eu queria nesta noite aqui usar o texto de João 3:8, sem aqui usar a exegese bíblica com aplicação, mas falar, talvez até forçando a interpretação do texto, mas falar sobre um enigma que está intrínseco neste versículo que li. Quando Jesus diz ao doutor Nicodemos que o vento sopra onde quer, ele não está falando do vento produzido pelo oxigênio, ele não está falando pelo vento produzido entre o oxigênio e o ar em movimento. Ele está falando que existe alguma coisa muito mais forte, mais poderosa do que o que nós chamamos de vento, e que ninguém pode controlar. Por isso Jesus está dizendo que o vento sopra onde quer, e não onde eu quero, não onde você quer, é onde Ele quer. O Senhor Jesus estava falando aqui de maneira muito subliminar sobre a terceira pessoa da Trindade. E essa terceira pessoa da Trindade está entre nós nesta tarde. Está entre nós e está disposta a mexer com a sua alma, a mudar a sua história, a plantar dentro de você um novo pensamento, a conquistar o seu coração e dar a você uma nova chamada. Ele pode também hoje ladear a sua vida de dons, de frutos, que nós chamamos de dons do Espírito e frutos do Espírito. Eu falo aqui do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é real, e Ele está entre nós nesta tarde, e precisa ser percebido. E se tem alguém que é sensível aqui, pode dar um grito de glória a Deus por ele, eu vou ficar muito feliz. Pensando nesse texto, como o vento sopra onde quer,
Eu poderia aqui agora trazer a memória, desde o Velho Testamento, começando pelo livro do Gênesis, traçar uma história em linha reta, sobre como foi que Deus pensou sobre a salvação da humanidade. Logo que nós temos a Bíblia Sagrada aberta em Gênesis, no capítulo 1, verso 1 e 2, versículos conhecidos, versículos que todos nós usamos no dia a dia, das escolas dominical ou dos cultos de ensino, nós falamos sobre a criação do universo. Quando Deus cria os céus e a terra, logo na criação da terra, que está sem forma e vazia, aparece a manifestação de alguém que está ali, no momento exato da criação, e que poucos percebem o que ele está fazendo, porque a Bíblia diz que ele está pairando sobre a face das águas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando eu penso nisso, eu fico aqui com os meus neurônios tentando imaginar o que é que ele, a terceira pessoa da Trindade, alguém extremamente poderoso, e não é porque está na terceira pessoa da Trindade que ele é menor do que o Pai, também não é maior do que o Filho, porque os três são um. Mas o que é que ele está fazendo no início de tudo? Quando Deus Pai arquiteta, quando o Filho constrói, qual é a ação do Espírito? Se o Pai arquiteta e o Filho constrói, o Espírito planta a vida vem através dele. Mas não é sobre esse tipo de movimento que eu quero falar sobre a essência dele, o caráter dele. Quem é o Espírito Santo? Qual é a função dele nos nossos dias? Qual é a atuação dele no tempo presente? Se ele está entre nós nesta noite, qual é o desejo dele? O que é que ele vem fazer numa reunião carismática, numa reunião pentecostal como essa? É sobre isso que eu quero dialogar com vocês. Talvez, se eu conseguir plantar no seu coração a metade do que está no meu, eu tenho certeza que você vai sair por aquela porta hoje, voando nas asas de um novo tempo, e entendendo que a fé pentecostal é uma fé verdadeira, é uma fé que traz o invisível à realidade. E o caráter dele é o seguinte: ele está no princípio da criação, e ele não está inerte, ele não está parado. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, a palavra pairava está longe de falar sobre estar parado. A palavra pairava significa movia-se, movimentava-se. Ou seja, eu já começo a entender que o Espírito Santo nunca foi um espírito paralisado. Não é um espírito que pode ser mumificado. Não é um espírito que pode ser amordaçado, amarrado, paralisado, não. O Espírito do Senhor é um espírito de movimento. Talvez seja por isso que Jesus tenha te tirado daquela outra igreja, onde gritar é errado, e aqui te trazido para uma reunião como essa, onde ficar silêncio é o que está errado, porque ele é um espírito de movimento. Permita que o Espírito se movimente sobre a sua vida. Mas logo após ele estar se movimentando sobre a face das águas, Deus cria nos céus os anjos, Deus cria na terra os animais, e Deus traz então à existência a sua terceira e maior de todas as criações, que é o homem. Ao criar o homem, o Senhor o faz em dois tempos. O Senhor o faz do pó da terra, e o Senhor o cria a partir de algo invisível, que é a sua própria essência. Toda vida emana de Deus. Toda vida só pode ser vida quando esta vida emana do próprio Deus. A minha Bíblia diz que Deus, ao criar o homem, foi até a sua narina e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Não foi apenas o fôlego de vida que Deus plantou em Adão. Ao soprar sobre Adão, Deus colocou dentro de Adão a essência que estava dentro dele mesmo. Deus pegou parte dele, parte da eternidade, e plantou dentro do ser humano. Talvez seja por isso que exista no ser humano uma fome incalculável sobre coisas sobre-humanas. O ser humano é um ser místico por natureza. Dia desses eu estava lendo a revista super interessante, e alguém conseguiu escrever ali que a ciência já concorda que existe um DNA dentro do corpo do homem, uma mensagem que diz que ele precisa buscar Deus. O homem é propenso ao nascer buscar algo sobre-humano. A revista diz que se colocássemos duas crianças a partir de 5 anos de idade em uma ilha, e dessemos a elas condições de sobreviverem, e elas nunca encontrarem outro ser humano, fossem servidas só durante
durante a noite e a madrugada. 30 anos depois, se chegássemos nessa mesma ilha, essas crianças estariam adorando um coco, uma palmeira, o sol ou a lua, porque existe no ser humano uma fome de Deus. Existe dentro do ser humano, até mesmo do ateu. Aquele que se diz ateu, para mim nada mais é do que um cristão frustrado. É alguém que bateu na porta do céu e o céu não abriu a porta, e a pessoa, para chamar a atenção de Deus, diz que não crê nele, diz com a boca, mas de fato na alma existe uma fome dele. E não sou eu quem digo isso, não é apenas a religião que diz isso. Um dos maiores romancistas do mundo antigo, Dostoiévski, o russo, ele escreve assim: todo ser humano tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus. E quando ele escreve isso, ele não fala sobre religião, ele fala sobre uma fome que há dentro do homem. Uma fome que não tem comida que sacie ela, não tem água que mate essa sede. A riqueza não supre, a beleza não supre, os prazeres não suprem. E eu posso pegar aqui uma carona e falar que isso é uma realidade. Se dinheiro, beleza e fama suprisse a carência dos homens, os homens e mulheres de Hollywood não se matariam? Ora, quem aqui acompanhou tristemente a falência daquele grande ator que fez um filme chamado Patch Adams, Robin Williams, um dos maiores atores de Hollywood? Um homem bonito, um homem rico, um homem inteligente, um homem querido, um homem de causas sociais, de movimentos sociais. De repente, no final da vida, encontram ele morto e um bilhete deixado escrito dizendo que ele não suportava mais a crise de existir no mundo. E aí todos os amigos e toda a imprensa vai dar um motivo, vão dizer: a senhora, ele não tinha motivo para se matar, ele era rico, ele era bonito, ele era querido, era famoso, tinha tudo. E por que se matou? Porque os homens só olham com olhares da terra. O que faltava nele, eu sei o que era. O que faltava dentro dele é o que falta dentro da raça humana inteira. Falta a presença de Deus. O que o dinheiro não dá, a glória de Deus dá. O que a beleza não dá, a glória de Deus dá. Talvez seja por isso que eu tenho aqui esta tarde uma multidão de homens e mulheres famintos por Deus, que pararam o seu cotidiano para vir nesta festa, porque a propaganda foi essa: vá porque Deus está ali, vá porque Deus vai falar conosco. E se isso é uma veracidade, dá mais um grito para empolgar o coração desse pregador aqui. O homem, quando recebe o fôlego de vida, ele recebe de presente a presença do Espírito Santo. E o que é que acontece quando um homem de carne e osso, que não é só uma alma vivente, mas que recebe o Espírito de Deus, o que é que esse homem faz de maneira diferente? Esse homem passa a conversar com Deus. Quem já leu a Bíblia sabe que todos os dias de tarde Deus ia falar com Adão cara a cara. Ou seja, aqui já me dá uma grande proeza: Deus só fala com quem tem o Espírito Santo. Você nunca vai ver na Bíblia Deus falando com uma jumenta. Você vai ver Deus abrindo a boca da jumenta para falar com um profeta. Mas Deus não perde tempo para falar com um cachorro. Deus não perde tempo para falar com um animal irracional. Por quê? Porque tal ser não tem dentro dele a eternidade. Mas Deus sentava todos os dias de tarde no Éden, talvez em uma clareira, para falar com Adão. E o que é que fazia Adão entender a linguagem de Deus? O que é que fazia Adão perceber a presença de Deus? Mais do que isso, o que é que deixava Adão vivo diante da glória de Deus? Porque em Hebreus capítulo 12 diz que Deus é um fogo devorador. Em vários textos da Bíblia diz que quem vê Deus morre. Mas Adão via Deus e não morria. Adão via Deus e permanecia vivo. Ele falava com Deus cara a cara. O que é que havia dentro dele que dava a ele essa proteção? Eu não tenho dúvidas, posso até ser questionado, mas eu não tenho dúvidas e não abro mão do que eu penso. Adão não recebeu só o fôlego de vida, ele recebeu dentro dele a presença do Espírito Santo, porque o homem nasceu para isso. O homem nasceu para ser templo, para ser casa, para ser veículo de Deus na terra. Talvez esta linguagem seja um pouco alta, mas eu quero forçá-la a entrar dentro da sua alma. Você não é somente um ser humano, você é casa de Deus nessa terra. Você não é só um ser humano, você é veículo de Deus nessa terra. Quando Deus quer falar com alguém nesta terra, Ele não rebombeia a voz dele no céu. Ele até poderia pegar uma trombeta, tocar a trombeta e o mundo inteiro olhando para o céu para ouvir a sua voz, mas Ele não faz. Quando Deus quer falar com alguém nesta terra, Ele precisa de voz, e a voz de Deus está aqui na minha frente, na minha retaguarda nesta noite. Quando Deus quer caminhar no meio da multidão e quer fazer a presença dele ser sentida, Ele não desce aqui nas asas de um vento, Ele não senta nas asas de um querubim, Ele não sai tocando no corpo das pessoas. Quando Deus quer se fazer presente em uma reunião, Ele usa o seu povo. A igreja é o corpo de Jesus Cristo na terra. Ou seja,
seja, quando se ajuntam 2 ou 3, Deus está ali no meio deles. Você pode não acreditar no que eu estou dizendo, mas até esse irmão que não abre a boca nem para respirar, segura aí, que passa o culto inteiro com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, que fica com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto, até este ser, ele é veículo de Deus na terra. Deus está aqui. Quem crê que Deus está aqui? Então levante a mão direita, chacoalhe ela, bata no peito, até fazer barulho, murcha a barriga, olhe para o seu irmão, diga: você acredita? Diga, bate no peito e diga: você acredita que Deus está aqui dentro de mim agora? Quem acredita que Deus está dentro dele? Então, com todo respeito, de canto de olho esquerdo ou direito, sem constranger, vê se Deus está dentro desse irmão aí do seu lado mesmo. Porque é difícil entender como é que Deus pode ficar dentro desse ser que está no culto, com essa boca fechada. Aliás, a boca até abriu, mas é só para mascar essa desgraça desse chiclete. Como é que você pode entender que Deus está aqui com você que não presta atenção no culto e fica no seu Facebook postando coisas agora? Deus não te trouxe aqui para namorar nesta noite. Deus te trouxe aqui porque você é um veículo dele. Ele está dentro de você nesta noite. Aleluia. O Espírito Santo foi plantado dentro de Adão e Adão recebeu poderes. Adão recebeu poderes que nenhum outro ser tinha. Adão atraía a presença de Deus. O homem, a mulher que tem o Espírito Santo dentro dele, ele atrai a presença de Deus. Ele atrai a glória do Senhor. Eu não sei se você teve a oportunidade linda de sentar perto de um crente cheio do Espírito Santo. Às vezes, sentar perto de um crente cheio do Espírito Santo é desconfortável. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Um crente penteca, cheio do Espírito Santo, aquele que transpira azeite, aquele que quando abre a boca para falar solta rajada de línguas, ele incomoda muita gente. Porque ele chega numa reunião como essa, ele não consegue se controlar, porque o ambiente está impregnado com a presença de Deus. O crente cheio do Espírito Santo, ele é sensitivo. Ele chega no ambiente e ele percebe que Deus está no ambiente. Ao perceber que Deus está no ambiente, ele não esquenta com quem está à sua esquerda, à direita, na frente, atrás. Ele diz: eu quero é Deus e ponto final. Se você teve a graça de sentar perto de um crente assim, prepare o ouvido, porque você vai ouvir muito grito. Se prepare, porque ele não vai te deixar calado, ele vai chacoalhar você. Se eu mandar ele pular, ele vai pular. Agora, se você teve a oportunidade infeliz de sentar perto de uma pedreira, perto de um cubo de gelo gigante, tomara que Jesus te dê força, porque mais 5 minutos perto desse geladão aí, e você vai pegar um resfriado, porque a pessoa não abre a boca nem para respirar. Mas se você veio para cá e é desse jeito, duas coisas: ou você veio para sondar o ambiente, para depois usar essa língua maior do que a gravata do pastor Medina, para falar para todo o Rio Grande do Sul, que ali se reúne pessoas que têm problemas psicossomáticos no cérebro, que são pessoas malucas. Ou você veio para cá porque você tem vontade de conhecer. Se você tem vontade de conhecer, se segura, porque esse poder pega, esse poder se alastra, esse poder se alastra. Quando Deus percebeu que a presença do Espírito no homem dava a ele poderes, poderes de ouvir Deus, poderes de sentir a presença de Deus, o diabo não aceitou aquilo. Deu um jeito de entrar nesse mundo, e de maneira, entre aspas, legal, ele quebrou a lei estabelecida pelo Eterno, que a terra é o planeta dos homens. Esse é o mundo material. Diga comigo: mundo material. Vou te dar um ensinamento. Deus criou mundos e não um mundo. Vou falar de novo. Deus não criou um mundo, Deus criou mundos. E Deus estabeleceu uma lei perfeita. Cada ser foi criado para ficar no seu mundo. O mundo onde Deus está neste exato momento é um mundo invisível aos nossos olhos, porque os nossos olhos só contemplam aquilo que é matéria, porque os nossos olhos são feitos de matéria. O mundo onde Deus está é um mundo espiritual. Só pode enxergá-lo quem é espiritual também. Só pode percebê-lo quem é espiritual também.
E não sou eu que digo isso, é a palavra que diz isso. O apóstolo Paulo, quando pregava na igreja de Corinto, se levantou no meio da multidão uma pessoa importante, um filósofo, e disse: nós nunca ouvimos uma palavra de tanta sabedoria como essa. E Paulo pediu a palavra na hora e disse: nada do que aqui falei, eu falei em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Tudo que eu falei foi em demonstração de espírito e poder. Paulo, quando vai falar aos coríntios, ele diz: existem 3 tipos de homens que frequentam uma igreja. E ele enumera: existe o homem natural, existe o homem espiritual, e existe o homem carnal. Quantas vezes eu confundi o carnal com o natural? Eu achei que o carnal e o natural eram iguais, e não são. O homem natural é o homem que nasceu só uma vez, por isso ele é natural. Eu não posso cobrar de uma pessoa que nunca entrou numa igreja evangélica, e ao entrar aqui num congresso pentecostal como esse, não posso exigir dela que ela sinta o que nós sentimos, que ela grite como nós gritamos, que ela pule como nós pulamos, porque ela nasceu só uma vez. Tudo isso para ela é loucura. Então, ao homem natural, eu deixo só um conselho nesta noite: que você conheça o Deus que me salvou, e você possa ter um encontro com Ele. Eu não posso discutir com homens naturais. As pessoas me assistem em programas de televisão e dizem: pastor, por que o senhor não pega aquele povo pelo colarinho? Por que o senhor não briga? Por que o senhor não grita? Por que o senhor não xinga? E eu digo: é jogar pérola aos porcos. Eles são naturais. Eu não posso exigir que eles compreendam a minha linguagem, que eles compreendam o meu mundo, porque eles não são do nosso mundo. Então, para eles eu deixo apenas o meu sentimento de que Deus os salve, de pena, para que eles tenham os olhos abertos. O homem natural está entre nós, e esse homem natural, digo a você, entregue sua vida a Jesus. Mas os outros 2 grupos, esses 2 grupos eu posso puxar a orelha deles, porque Paulo diz que um é o grupo carnal e o outro é o espiritual. Pior do que o natural é o crente carnal. É aquele que está no nosso meio, acha que sabe tudo e não sabe porcaria nenhuma. É aquele que acha que depois de 10, 15 anos na igreja, ele já pode escrever uma equação sobre como sentir a presença de Deus. Sabia disso, Cristina Mel? Esses dias eu participei de um debate, um cidadão disse assim, um doutor na lei, ele disse: olha, se o culto for muito carismático e uma pessoa cair no chão, temos que analisar em que posição ela cai. E eu fiquei perguntando: mas como assim? Ele disse: se cair de costa, é do diabo. E ele explicou: porque Deus não derruba ninguém, Deus levanta o homem. Olha o argumento. Pastor Norinaldo, está parecendo um manequim de vitrine de terra. Que meia é essa? Dá um close nessa meia, pelo amor de Deus. Não, filme essa meia, né? Olha a meia dele. E o cidadão começou a dizer: se o homem cai para trás é porque ele está sendo derrubado, só cai para trás quem é derrotado, aí não é de Deus. Aí ele falou assim: mas se cair para frente, aí é de Deus. E ele usou a Bíblia. Todos os profetas com quem Deus falou e os anjos apareceram caíram de frente. Então quem cai de frente cai para adorar. Olha onde ele foi arrumar a equação. Aí me deram a palavra, eu, maluquinho de pedra, criado na Vila Tatu, assembleiano roxo, cheio de Deus, amo o poder do Espírito Santo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Eu peguei a palavra e disse: pastor, com todo respeito, e se a pessoa cair de lado? E se a pessoa cair sentada? Aí ele engasgou, não tinha explicação. Eu disse: pastor, vamos parar com essa bobeira. Não existe um ser humano neste mundo que possa dizer: eu sei tudo sobre Deus. Não existe alguém que possa dizer com todos os anéis de formatura que tenho: eu sei exatamente como Deus trabalha. Deus trabalha em mistério. Ninguém pode questionar o que Deus faz. Deus não é um ser que obedece à liturgia da igreja. Deus não é um ser que obedece à liturgia do coração do homem. Se ele quiser entrar aqui e encontrar um Saulo de Tarso, doutor da lei, advogado, cheio de idiomas, poliglota por natureza, e quiser derrubar ele no chão, até esse homem ser transformado, ele faz. Se Deus quiser entrar nesse país e virar o país do avesso, ele faz. Deus não é homem, por isso ele é eterno e adorado entre nós esta noite. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus? Talvez seja esta a falência que estamos vivendo nesses dias. E esse tipo de mensagem você só escuta em congressos desse naipe aqui. Alguém que tenha coragem de questionar o carisma do Espírito nos dias em que vivemos.
Por que nós temos tantas igrejas pentecostais e em cada uma o Espírito se manifesta de uma maneira? Porque a maioria das grandes igrejas, quanto maior ela e mais rica, menos poder do Espírito nós temos. E porque quanto menorzinho o ambiente, onde tem meia dúzia de crentes que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, a maioria analfa de pai e beta de mãe. Se você não controlar, eles emendam o culto numa vigília. Aí alguém vai dizer: ô pastor, é simples. Essas pessoas de salãozinho são pessoas sem letra, sem cultura, são seres quase que irracionais, são seres pobres, miseráveis. Então quer dizer que o sinônimo do poder de Deus é ser pobreza? Então eu vou orar para cair um espírito de miséria nas igrejas. Eu vou orar para que esses grandes templos, os crentes fiquem miseráveis. Porque olha, não tem nada pior do que você congregar numa igreja que não é igreja, mas que parece um mausoléu. Qual é a palavra que eu disse? Acotovele o seu irmão, diga: sabe o que é um mausoléu? Quer saber? Pergunte para mim, diga: o que é um mausoléu, pastor? Eu fui descobrir o que é um mausoléu viajando para o exterior. Eu estava em Londres quando eu abri uma revista, e a revista mostrava que dentro do nosso país, nos grandes cemitérios, existem riquezas incalculáveis. E o escritor dizia que as riquezas incalculáveis que existem nos cemitérios brasileiros foram porque famílias italianas, portuguesas, espanhóis, que vieram para cá e fizeram fortuna, ao morrerem os seus entes queridos, eles foram para o cemitério e não criaram uma tumba, criaram um mausoléu. O que é um mausoléu? É uma capela de cemitério. É um lugar onde famílias ricas têm a sua própria igreja. Alguém já viu isso? Você entra dentro do cemitério, tem uma capela. Elas são feitas com pedras que vieram de outros países. As letras que são colocadas com letras garrafais, em metais semi-preciosos. A pessoa que está lá dentro morreu, tem 50 anos, mas vai lá todo dia, e todo dia tem uma flor nova. As famílias pagam para que as flores sejam colocadas, para que o túmulo seja limpo. É bonito, porque não deixa de ser uma capela, um oratório ou uma igreja. Pois bem, isso é um mausoléu. E eu cansei de pregar nesse país, e em mais de 70 países onde eu tenho ido, de pregar para mausoléus. O que é um mausoléu? São igrejas de mortos. São igrejas bonitas, com letras garrafais, onde tudo é cuidado todos os dias, mas quando você abre a porta, você sente o cheiro da morte. Você vê que as pessoas estão ali dentro, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pernas, mas não caminham, têm mãos, mas não erguem, têm boca, mas não falam. Eu não quero congregar em mausoléus, eu quero congregar numa paróquia, quero congregar num cenáculo, onde tenha quase 120, mas quase 120 canelas de fogo. Tem alguém aqui que é canela de fogo? Então agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus, para acordar Sapucaia do Sul nesta noite. O que falta na nossa nação são homens e mulheres comprometidos com aquilo que é sobre-humano. Pastor, se falta isso porque Deus não cobra, porque o lado sobre-humano do evangelho é uma opção. É uma opção. Eu preguei aqui num dos 7 anos, falando sobre o poder do Espírito ser dado a um homem em forma de fonte, e ser dado a um homem em forma de um rio. Capítulo 4 de João, capítulo 7 de João. Jesus encontra uma mulher e diz para ela que dentro dela vai nascer uma fonte, que vai jorrar para a vida eterna. 3 capítulos mais na frente, Jesus encontra os discípulos, e para os discípulos Jesus muda o discurso. Ele diz: se as minhas palavras permanecerem em vocês, não é fonte que vai estar em vocês, mas é um rio de águas vivas. Nesses 2 textos eu tenho exatamente o que eu estou pregando aqui. O primeiro contato com o Espírito Santo não é opção, é questão de sobrevivência. Jesus, quando ressuscitou, no capítulo 20 de João, ele encontra os seus 12 discípulos, melhor 11, um tinha traído. Ele encontra os 11, todos creem que ele está vivo agora. A fé deles vai às alturas, porque até o momento deles verem ele ressuscitado, alguns não haviam se convertido ainda. Mas agora que todos enxergam Jesus e creem no seu evangelho, Jesus faz assim sobre eles. E o que é que ele diz? E tendo soprado sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Só que nenhum deles falou em línguas naquele dia, nenhum deles curou, nenhum deles operou no sobre-humano, no sobrenatural. Mas esses mesmos homens foram desafiados por Jesus.
Antes de ir embora da terra, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais vestidos. Não entendi, vestidos? Revestidos de... Os discípulos ficaram lá. Quem foi que desceu sobre eles? Não ouvi. Mas eles já não tinham recebido o Espírito Santo? Jesus já tinha soprado sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eles já tinham tido uma experiência com o Espírito. E qual foi essa experiência? Foi a experiência da conversão. Naquele dia Jesus não tinha dúvida de que todos eles estavam salvos e convertidos de verdade. A primeira experiência com o Espírito Santo não é opcional, é questão de sobrevivência. Quem não se converte não vai ao céu. Quem não tem o Espírito Santo para salvação nunca verá a glória do céu. Quem não tem o Espírito Santo aqui dentro para lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo, nunca verá o céu. Agora o segundo encontro com o Espírito, esse é opcional. Querem ser revestidos? Então fiquem em Jerusalém, esperem até que do alto, não é da terra, não é o sopro do homem, não é a mão do homem tocando. Quantas pessoas correm atrás de mim pelo Brasil, e eu já fiz isso também. Eu ia atrás dos pregadores, queria que eles cuspissem em mim. Um dia eu fui num culto do pastor Benihim, eu falei: meu Deus, se o sopro dele faz isso, eu quero que ele escarre em cima de mim. Eu quero uma unção sólida, condensada. Se o sopro fazia tudo aquilo, aí Jesus falou ao meu coração: ele é só um homem. O poder que você tem que esperar não é um poder da horizontal, porque o que o homem dá aqui embaixo ele toma. O poder que você deve esperar é aquele que vem da vertical. Porque o que vem de cima, só aquele que está em cima toma. E se eu conheço o temperamento do meu Deus, ele já deixou catalogado no seu livro: o dom eu dou sem arrependimento. Não, vou falar de novo. O dom Deus dá sem arrependimento. Então, queridinho, você que está triste aqui dentro, com esse olhinho aí, triste mesmo, parecendo uma rolinha que tomou uma pedrada e caiu de cima da árvore, está aí jururu, entristecido, quase em depressão profunda, quase tendo uma síndrome do pânico, porque as pessoas dizem que você nunca vai ser ninguém, que você nunca vai chegar lá. Tiraram o ministério que você tem, tiraram os púlpitos de você, não deixam você cantar mais, tiraram você da frente do ciclo de oração da juventude, e há quem diga que você nunca mais vai se levantar. Deixa eu te dar uma palavra: homem tira o que o homem dá, o que Deus dá para nascer um macho que tire de você. Se Deus falou que é seu e ponto final. Alguém crê nisso? Então dá mais um grito aí, pega esta palavra, põe na sua alma. O que acontece nos nossos dias é isso, é que a maioria dos pastores estão felizes em os crentes estarem vestidos com a salvação. E é claro que essa é a premissa do Evangelho. O homem estar salvo já é o suficiente, pastor Júnior. Mas Jesus deixou uma segunda opção: vocês podem estar vestidos, mas eu posso revesti-los. Entendeu? Todos os que estão aqui vão para o céu. Se Jesus voltar agora e a trombeta tocar, só fica aqui o instrumento de som. Nós vamos para o céu. E para ir para o céu não precisa muita coisa, é só você crer que Ele é um salvador da sua alma. É só você abrir a sua casa, expulsar os espíritos malignos e deixar o Espírito Santo morar aí dentro. E eu conheço um crente cheio do Espírito Santo só de dar a paz do Senhor para ele, só de sentar perto dele. Isso aí te dá o direito de ir para o céu. Pastor, então quer dizer que se eu não gritar, não plantar bananeira, não sair dançando aqui dentro no Espírito, não fazer essas coreografias esquisitas? Tem irmão que quando recebe o Espírito Santo parece que recebeu o espírito do Bruce Lee, né? Ele recebe... Eu já fiz isso muito e não é errado, né? Pois bem, quer dizer, pastor, que se eu não for desse jeito, se eu ficar aqui quietinho no meu canto, sem dar gritos, sem nada, eu vou para o céu? É claro que vai. A salvação não é pelo carisma, a salvação é pela fé. Não existe nada que você possa fazer nessa terra para ser salvo, a não ser crer em Jesus como seu Salvador. O apóstolo Paulo ensinou isso. A salvação não é nada que você possa comprar, porque se o homem pudesse comprar a salvação, ou adquirir ela de qualquer forma, Jesus não teria morrido na cruz do Calvário.
A salvação não é algo que nós merecemos, pelo contrário, é graça. Graça é um favor imerecido. Você não é salvo porque é bonito. Aliás, se a salvação dependesse da beleza, eu, Júnior Bola e Medina estávamos no lixo. A gente é nos últimos dos últimos lá. A salvação não é pela beleza, a salvação é pela graça. E o que é graça? É Deus olhando para você. Ele viu algo em você que eu não vi. A sua sorte é que eu não sou Deus. Porque tem hora que o pregador está pregando, ele pega cada figurinha carimbada, a pessoa afronta ele no olhar, a pessoa cruza os braços, tranca a cara e diz: vem pregador, vamos ver se você é bom mesmo. E ainda sai encontrando coisa para falar da gente. A sua sorte é que eu não sou Deus. Deus viu algo em você que eu não vi. E se Deus viu algo em você que eu não vi, do que adianta eu falar alguma coisa? Por isso que eu digo, cada um segue a sua vida, tome a sua cruz, não tenha inveja de ninguém, porque Deus deu um mistério para esse, deu um mistério para aquele, deu um mistério para esse, deu um mistério para esse aqui, e ninguém tem nada a ver com isso. Agora, o que tem acontecido nos nossos dias é que o poder do Espírito e o carisma do Espírito custam caro. Como ele é um upgrade à salvação, é aquilo, os discípulos já estavam cheios do Espírito Santo, Jesus soprou sobre eles, mas ele disse para eles: querem enfrentar o diabo de cara? Querem ter força? Então fiquem em Jerusalém, e esperem até um revestimento descer sobre vocês. Esse revestimento é opcional. É você ir numa loja comprar um carro. Tem duas formas de você comprar o carro. Você compra ele, como é que chama, Júnior, quando o carro é normal? Não, o carro, quando você compra o carro, ele não tem opcionais. Básico. Isso. Olha que coisa interessante, é mais ou menos isso. A salvação básica, todos nós já temos. Seu nome está escrito no livro da vida. Se Jesus voltar agora, você vai para o céu. Isso é o suficiente para ir para o céu, amém? Aí vem o Espírito Santo e faz assim: olha, você já tem a salvação básica, agora eu quero te apresentar alguns opcionais. Quer que você complete, Júnior? Olha que figura linda. Tem gente que quer o carro completo, só que o carro completo ele custa 2, 3 vezes mais caro. Está entendendo ou não? Caiu a ficha aí, gaúcho? Vou falar de novo. Quer pregar igual o Júnior Bola? Quer enfrentar o diabo como eu enfrento? Quer ter um ministério como tem o pastor Medina? Aí não é de graça. Aí não basta entrar aqui, cruzar a perna e ficar equalizando e filosofando, dizendo to be or not to be, that's the question. Não, aí custa preço. Aí você tem que subir o monte, descer o monte, fechar a boca no jejum, ler a palavra, comer a palavra, decorar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântaros, Isaías, Jeremias, Lamentações, Daniel, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Sofonias. Aí tem preço. Aí não adianta andar pela rua querer que todo mundo goste de você, porque esse upgrade que você vai receber vai chamar a atenção. Ninguém tem inveja de um carro básico, mas chega com um carrão com a pintura diferente, chega com um carrão com os faróis diferentes, todo mundo vai cobiçar. Vai ter gente que vai querer encostar só para riscar a porta de inveja. É aqui que entra o que eu quero falar. Ter o poder do Espírito custa caro, porque quem busca o poder, ele entra em um outro mundo. Eu falei sobre mundos. O mundo natural você já tem. Quem recebe o poder do Espírito, ele entra no mundo paralelo. Não, você não entendeu nada. Ao homem natural, Deus deu 5 sentidos. Ao homem natural, Deus deu a ele 5 sentidos, para ele perceber o mundo natural ao seu redor: olfato, tato, audição, visão e paladar. Esses 5 sentidos que Deus deu ao homem faz o mundo material ser real para o homem. Entenderam isso? Eu só consigo perceber que esse púlpito ele é sólido porque eu tenho tato. Eu só consigo sentir o perfume que é aqui de muita gente usando porque eu tenho olfato. Eu só consigo enxergar a beleza da sua roupa porque eu tenho os olhos, a visão. Eu só posso ouvir o grito de vivos porque eu tenho audição. Esses 5 sentidos básicos que Deus deu ao homem faz o mundo material ser para ele uma realidade. Amém? Respire fundo. Ao homem espiritual, Deus deu a ele um 6º sentido.
Ai, Jesus, vou falar de novo. Ao homem sobrenatural, pastor Márcio, e esse o senhor conhece bem, porque o senhor tem visão além do alcance, o senhor é um profeta. Ao homem espiritual, Deus deu a ele o sexto sentido. E o que é o sexto sentido? O homem natural percebe o mundo físico. O homem espiritual, ele percebe o físico e o mundo espiritual que está ao redor dele. O natural olha para esse ginásio e só vê gente e uma voz rouca pregando. O homem espiritual contempla miríades de anjos que estão aqui dentro. O homem natural se incomoda com um grito. O homem espiritual começa a sentir arrepios pelo corpo dele inteiro. O homem natural abre a boca de sono até aplaude porque achou bonita a palavra do homem. Mas o homem sobrenatural ou espiritual, ele começa a perceber que há algo diferente no ginásio. Os olhos começam a lacrimejar. O corpo começa a perceber. Dá sentido de que se você a qualquer momento vai olhar e vai ver um anjo do seu lado. Deus quer que esta igreja, a igreja do arrebatamento, seja uma igreja sobrenatural. Deixe o vento de Deus soprar. O vento quer carregar esta igreja para uma nova dimensão. Existem 3 dimensões conhecidas pelo homem. A dimensão humana. A dimensão humana é percebida pelo homem através da química, da física e da matemática. A dimensão de Deus, essa é percebida somente para aqueles que creem. É um mundo paralelo ao nosso. É como se você estivesse olhando dentro de um espelho. Você vê um outro mundo lá dentro. Você tenta tocar ele e você não consegue. Existe um outro mundo, mas nós não conseguimos atravessar. Existe um mundo de Deus, a dimensão do Espírito de Deus. E a dimensão do Espírito de Deus é organizada. Deus Pai, Filho e Espírito Santo e os anjos em suas hierarquias. Arcanjos, serafins, querubins e anjos mensageiros. Existe um outro mundo, uma outra dimensão que nós chamamos de dimensão do Espírito do diabo, que seria chamado de reino das trevas. E a hierarquia é completamente horrível. Não tem organização nenhuma. Até percebemos pela Bíblia que eles tentam se organizar. O príncipe do reino da Pérsia de um lado, os demônios chamados legião dentro do gadareno, e por aí afora. Mas os demônios brigam entre eles. Você vai em um baile e vê lá no baile 2 homens brigando. Um não é anjo brigando com demônio, é demônio brigando com demônio. É um outro mundo. Existem essas 3 dimensões que são perceptíveis e estudadas desde que o mundo é mundo. Dimensão do homem, de Deus e do diabo. Amém? Existe uma 4ª dimensão. O que é a 4ª dimensão? A 4ª dimensão se dá quando o natural toca o sobrenatural. Não importa se de Deus ou se do diabo. Percebeu? Vou falar de novo. A 4ª dimensão se dá quando o espírito natural, o espírito do homem, toca o espírito sobrenatural. Não importa se de Deus ou se do diabo. Quando um homem, um feiticeiro, faz os seus rituais e se entrega, depois de fazer cabeça, depois de se cortar, depois de beber sangue de animais, depois de comer carne em estado de putrefação, depois de colocar sobre as suas cicatrizes o ebó, o ebá, sei lá, é osso de morto triturado, sai a pessoa dali com uma nomenclatura. Ela se transforma em um poderoso feiticeiro. E quem é o feiticeiro? É um homem que milita nesse mundo e no mundo invisível. Ele entrou na 4ª dimensão, porque ele ligou o mundo natural ao mundo sobrenatural do diabo. Mas se homens podem fazer isso do outro lado, existem homens e mulheres que quando jejuam, que quando leem a Bíblia, que quando pagam preço em oração, eles atraem um outro mundo. E eles recebem também um espírito. Só que esse é o Espírito Santo. Um homem e uma mulher de Deus, quando se envolve com o Espírito de Deus, ele entra naquilo que nós chamamos de 4ª dimensão. Uma dimensão que não é conhecida pelos naturais. Por isso que os naturais não entendem. Às vezes eu pego alguns pastores falando besteiras. Pego os pastores rindo das coreografias que acontecem no meio do culto pentecostal. Pego crentes falando mal de gente que pula, que grita, que põe a mão na orelha. Eles até dizem, aquele ali recebeu a unção do celular, né? O outro recebeu a unção do guarda de trânsito. As pessoas debocham. Dia desse eu vi um pastor falando assim que daqui a pouco os crentes vão estar pulando nas asas dos anjos e voando dentro da igreja, agarrando as penas. Mas falando em deboche.
A pessoa fala isso porque não estudou, não conhece o mundo sobrenatural. O que ela pensa conhecer é muito pequeno, é apenas alguém que está no jardim de infância. Tem pessoas que já passaram desse nível. Tem pessoas que são doutores nesse mundo invisível. Se o diabo tem homens e mulheres que se consagram a ele, Deus está procurando homens e mulheres que se consagrem a Deus. Vou falar de novo. Se o diabo pode ter homens que façam aí cirurgias espirituais, pessoas que levitam, pessoas que flutuam. Eu estive na África pregando alguns anos atrás, e eu assisti rituais em vídeo lá, de pessoas, Júnior, feiticeiros em Angola, eles rezando em cima de um montoado de terra e uma cruz. A terra começa a tremer, abre a terra e o corpo do morto flutua. Se você for no leste asiático, em alguns países, não vá só com o evangelho da palavra, chegue com o evangelho de poder, porque eles vão rir de você. Porque lá os guias, os gurus fazem sinais. Digite no Google, gurus do leste asiático. Você vai ver homens que estão estendendo a mão sobre as pessoas, impondo a mão sobre elas, e começa a cair raios da mão deles. O Globo Repórter antigamente passava muitas coisas assim, mostrando que existem homens e mulheres que estão em um outro nível. Se o diabo tem o dele, por que Deus não pode ter os deles? Alguém quer ser usado assim? Que jeito? Você não crê em nada, você não paga um preço, você não ora, não jejua, você tem vergonha de andar com a Bíblia. Como é que Deus pode usar você, garoto? O seu corpo virou uma bola de basquete que passa de mão em mão pelos jovens da igreja até lá no mundo. Como é que Deus pode usar você, garoto? Você vem para o culto com esse cabelo parecendo que a vaca deu uma lambida por cima, tá a cara do dado do Olabella. Como é que você quer alguma coisa se você só cuida do corpo físico, malhando ele nas academias? Não que isso seja errado. Deus só vai usar alguém que, assim como tem a aptidão de malhar o corpo na academia, malha a alma e o espírito no joelho e na oração. Deus quer te levantar. Deus quer encontrar homens e mulheres que possam trazer o mundo invisível à realidade. O vento está soprando, e o vento sopra onde quer. Deus quer encontrar aqui nesta noite um João Rus. Qual o nome? A cotovelo, seu irmão, diga, conhece? Um monge católico. Um monge católico alemão, que começou a ler a Bíblia e começou a ter entendimento sobre ela, e que parou a pequena congregação dele e começou a falar do poder de Deus de verdade. Roma ficou sabendo e deram para ele de presente uma fogueira. Queimaram João Rus, porque queriam calar. E ele, de dentro do meio da fogueira, gritava para os seus: não troquem a verdade que eu anunciei por coisas frívolas dessa vida. Quando a fogueira queimava ele a ponto de derreter a sua carne, ao invés de gritos de ais e de uis, escreveram os escritores, ele gritava: hoje vocês matam um ganso, porque o pai dele era criador de ganso, e ele era o menino da aldeia que carregava os gansos de casa em casa. Então ele era o homem do ganso. Então ele gritou no meio da fogueira: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne que ninguém vai poder matá-lo. 100 anos depois nasce um tal de Martinho Lutero. Conhece esse? Pense num cabra macho, que no dia 31 de outubro de 1530, na porta da catedral de Wittenberg, pregou 95 teses contra o clero romano que havia se perdido na fé. Teve o seu nome riscado da bula papal, bula essa encaminhada a ele, que ele queimou em praça pública, e ainda gritou para todo mundo: hoje o meu nome foi riscado da bula dos papas, mas o meu nome foi escrito no livro da vida do céu. Deus quer encontrar entre nós aqui alguns homens e mulheres, como aconteceu no leste europeu. Homens e mulheres que, depois de descobrirem a palavra real, começaram a orar dentro das suas casas. Começaram na verdade com uma reza. A reza foi aumentando, virou uma ladainha, porque a reza é uma oração repetitiva. A ladainha é uma reza misturada com música. Daqui a pouco eles entraram no espírito de oração e começaram a orar naquelas casas de madeira. E eles oravam e começaram a dar tapa na madeira, começaram a ficar cheios, começaram a marchar dentro de casa. As casas começavam a tremer, e os vizinhos colocaram apelido naqueles cristãos: lá vai os quakers. Alguém já ouviu falar da aveia quaker? Lembra da aveia quaker? Aquele desenho daquele homem com chapéu. A palavra quaker significa aquele que treme.
Não sabia? Anote aí. A palavra quaker é aquele que treme. Os vizinhos europeus começaram a ver esses crentes orarem, a dar murro na porta, a gritar, as casas de madeira tremiam. E eles diziam: lá vem esses tremedores. E foi graças a esses tremedores que Jesus abriu o céu sobre a Europa e começou a derramar o poder do Espírito Santo. Que Deus transforme o Rio Grande do Sul no povo quaker desta terra. Que os crentes saiam daqui tremendo depois dessa noite e agarrem o diabo pelo chifre e esfreguem o focinho dele no chão. Foi graças a esses quakers que o Senhor começou a despertar pessoas ao redor do mundo. E foi no ano de 1901, na cidade de Houston, no Texas, um pastor metodista estava pregando para o seu povo, quando ele foi tomado por um sentimento de santidade. Passou uma noite buscando a Deus, 2, 3, 6 meses orando. 6 meses orando, e ele teve uma experiência com o vento de Deus. O vento soprou sobre ele. O nome dele era Charles Parham. Charles chegou no domingo de manhã na igreja gigante que ele tinha, 6 membros sentados na frente dele. Ele usou aquele culto dominical para dizer que Deus havia visitado ele. Quando ele contou a experiência, a metade da igreja desviou. 3 crentes foram embora. Os 3 que ficaram deram para ele uma semana para ele rever aquele sermão que ele tinha pregado, porque senão eles seriam obrigados a tirar ele dali e não dar mais o salário dele. O culto se esvazia. Parham fica num canto chorando, dizendo a Deus que ele tinha cometido uma loucura. Quando ele ouve uma voz, e ele segue o som da voz, e a voz estava na janela do lado de fora. E do lado de fora ele encontrou um rapaz negro com um chapéu de palha na mão, vestindo como um servo, porque há 100 anos atrás nos Estados Unidos da América o problema de segregação racial era imenso. E aquele menino era um servo de brancos que lá estavam. E ele pela janela disse: pastor, eu escutei o que o senhor falou, eu creio. E o pastor metodista olhou para o céu e disse: o senhor está brincando comigo? Além de eu perder a minha igreja, vai ter um problema, porque o único que acreditou foi esse negro que está ali. Mas se ele creu, ele chamou o menino. O nome do menino era William Seymour. E o pastor Parham colocou a mão na cabeça de Seymour, e Jesus batizou Seymour com o Espírito Santo. O pastor metodista comprou os direitos de ter aquele menino para perto dele. Ele usou o menino para limpar a igreja, mas na hora que parava de limpar a igreja e cuidar das coisas, ele ensinava a Bíblia para ele. Ensinou o menino a ler e escrever. 4 anos depois, o menino já era um teólogo. Aquele lugar, naquele espaço geográfico dos Estados Unidos, negros não podiam falar em público. Então o pastor Parham põe esse menino no ônibus e encaminha ele para Los Angeles, para a cidade dos anjos. Ao chegar em Los Angeles, esse menino procura um lugar para alugar um pequeno barraco, uma porta aberta, e ele vai na rua do Baixo Meretrício. O nome da rua era Rua Azusa. E na Rua Azusa o menino encontra um ex-prostíbulo que faliu, e ele limpa aquele lugar com a vassoura, escreve de próprio punho numa tábua: aqui Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Os cultos de Seymour eram cultos extravagantes. Ele pregava pouco, mas orava demais. Ele tinha uma caixa de sapatos. Os escritores dizem que ele dobrava o joelho no púlpito e colocava a cara dentro da caixa de sapato, e perguntava: por que o senhor faz isso? Ele diz: o único que tem que aparecer aqui é Jesus, não sou eu. Aquele lugarzinho foi chamado de Templo do Avivamento. Os americanos brancos começaram a ficar sabendo que aconteciam coisas extraordinárias. Os jornais começaram a escrever sobre as coisas que aconteciam ali. Pessoas entravam sentadas em cadeira de rodas, terminava o culto, saíam empurrando as suas cadeiras de rodas. Cegos enxergavam, os mudos falavam e surdos ouviam. A igreja explodiu no avivamento. Em 2 anos de ministério, ele mandou mais de 20 missionários pelo mundo. Um missionário foi parar num país chamado Suécia. Montou uma tenda, e a tenda ficava a 5 quarteirões de um seminarista. E os cultos eram cultos de grito, pulo, língua estranha, fogo. E seminarista não vale nada, eu sei porque eu já fui um. Seminarista gosta de curiosidade. Esperavam apagar as luzes, pulavam o muro do seminário e iam lá naquela tenda para rir dos crentes. Eles conseguiram rir na segunda, conseguiram rir na terça, conseguiram rir na quarta. Na quinta não deram conta de rir, porque a língua deles se dobrou. E Jesus batizou os seminaristas com o Espírito Santo dentro da tenda.
Já não conseguiram ficar mais no seminário. Falaram com esse pastor, disseram: nós queremos conhecer mais. Fizeram uma coleta, juntaram dinheiro, botaram 2 seminaristas batistas no navio. Eles foram para os Estados Unidos, foram lá para a terra de Seymour, foram lá para a Rua Azusa. Chegaram lá, como eram letrados batistas, perguntaram: onde é o nosso seminário, onde é que nós vamos aprender? E Seymour disse: vocês vão aprender nesse cantinho aqui, ó. Mas cadê a lousa? Cadê a carteira? A lousa é o joelho. E a carteira? A carteira é a Bíblia. Oração e jejum, jejum e oração. Jejum e oração, 1 dia, 1 mês, 2 meses, 6 meses de jejum e oração. Numa das orações, Jesus toma um profeta e diz: eis que preparei vocês 2 para irem a uma terra. E o nome da terra é Belém. Pegaram o mapa mundi e rodaram 2 vezes. Acharam 2 cidades com o nome de Belém. Uma está lá na Palestina, tomada por muçulmanos. Era arriscado demais ir e não voltar. A outra, num país tupiniquim, no meio das selvas. As histórias eram que naquela Belém, bem próximo, tinham selvas. E nessas selvas tinham anacondas que eram capazes de engolir um boi adulto. Era terra de monstros, terra de índios. E os 2 vieram para Belém, firmaram as suas estacas em Belém. Já tinha uma igreja batista, foram recebidos com aplausos como missionários batistas. Esperto eles, tinham uma carteirinha da igreja batista. Foram amparados pelos irmãos. E durante os cultos eles falavam naquela língua, e todo mundo achava que eles estavam falando em sueco. Um trabalhava de dia para pagar o estudo do outro à noite. No final da noite os 2 sentavam e repartiam conhecimentos. 1 ano depois, um escreve um bilhete e manda para o púlpito da igreja batista: nós já sabe falar português, nós quer pregar. E o pastor batista: irmãos, nossos irmãos suecos já sabem, já construíram um sermão, vamos ouvi-los. E Gunnar Wingre pegou a palavra e disse assim: nós está aqui porque a Espírito Santo mandou. A Espírito Santo na noite, na vigília, com línguas estranhas, falou que aqui Deus quer avivamento. Os 2 foram expulsos da igreja. E eu só fiquei sabendo há 4 anos atrás, quando pregava no centenário. O pastor Júnior pregou lá também. Quando o pastor Samuel Câmara, de peito aberto, disse que naquele centenário a igreja batista de Belém do Pará juntou 500 pessoas e vieram ao templo central das Assembleias de Deus para um culto de perdão. Os batistas vieram pedir perdão pelo que fizeram com os nossos irmãos. E só ali descobriram que Daniel Berg não foram só expulsos da igreja, eles foram linchados, apanharam, sangraram. Na noite em que eles foram expulsos e os crentes bateram neles porque chamavam eles de heréticos, os 2 sumiram para o meio da mata, numa casa de taipa, deitado em redes, choraram a noite toda dizendo: Jesus, estamos no lugar errado, erramos a Belém. E enquanto eles choravam num canto, no outro canto de Belém, numa outra casinha de taipa, uma mulher chamada Celina de Albuquerque dobrou o joelho e disse: se é verdade o que aqueles suecos falaram, eu quero. E a batista, que só sabia fazer uma rezinha simples, não muito uma ladainha, começou a orar igual os quakers, começou a gritar, começou a chamar a atenção de Deus. Às 4 da manhã, no dia 6 de janeiro de 1910, o Espírito Santo rasgou os céus do Brasil, desceu em Belém do Pará, e a primeira mulher a falar em línguas estranhas da América do Sul, Celina de Albuquerque, foi batizada com o Espírito Santo. De lá para cá, o fogo se alastrou, o vento continua soprando onde Ele quer, e nesta noite resolveu soprar em Sapucaia do Sul, aqui no Rio Grande. Alguém crê nessas coisas? Fique de pé, por gentileza. Pegue na mão de quem está do seu lado, aperte a mão do seu irmão com carinho e diga para ele: você está satisfeito com o que você tem? Diga: está satisfeito com o seu cristianismo? Se você está satisfeito com o que você tem, fique à vontade. O que eu preguei não é para você. Eu preguei aqui para quem não aguenta mais. Eu preguei aqui para quem não aguenta mais viver em terra seca. Estou pregando aqui para quem não aguenta mais comer comida feita em forno micro-ondas. Mensagens rasas, ralas, sem vida, sem unção, sem experimento, sem glória.
Pessoas que não aguentam mais entrar no culto e já saber como o culto vai terminar. Pessoas que não aguentam mais entrar nas igrejas e perceber que a liturgia do culto morreu, matou, amordaçaram o Espírito Santo. Não há profecias, não há interpretação de línguas, não há arrebatamento de sentidos. Eu estou pregando aqui para pentecostais que querem de novo, que querem experimentar de novo esta graça. Se você está insatisfeito, incline a sua cabeça. Senhor Deus, eu posso trazê-los até a beira do rio, saltar nas águas, nadar e mergulhar no fundo, bem no profundo, é com eles. Eu posso apenas dar o caminho, caminhar pelo caminho, é com eles. Eu posso despertar o desejo, mas fazer o desejo permanecer vivo, aí é com eles. Eu tenho certeza que o Senhor tem preparado para o Rio Grande do Sul um tempo de glória. E eu sei que este congresso em Sapucaia é, Senhor, uma estratégia sua para reacender a chama que está se apagando em quase todos os movimentos pentecostais do Brasil e do mundo. Senhor, se há alguém aqui no nosso meio que quer mais, que não suporta mais viver nesse tempo de frieza, de vazio, comece a se mover neles. Se eles são batizados com o Espírito Santo, desperta o dom da glossolalia. Queria ouvir eles falarem línguas, queria ouvir, Senhor, eles começarem a marchar como soldados que estão indo para uma guerra. Se há alguém que o Senhor quer dar um dom sobrenatural, Senhor, vai enchendo, enche, 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 enche. Abre o céu, queima, queima, queima com a sua glória. Senhor, eu vou fazer um convite. De olhos fechados, solte a mão de quem está do seu lado. Eu quero aqui perto de mim só homens e mulheres que querem um encontro pessoal com o Espírito Santo, que querem uma reunião com Ele. Isso, vem chorando. Se puder ficar em pé, melhor, porque cabe mais pessoas. Eu quero pregar para adoradores nessa noite. Adoradores. Robson, não te vejo, Robson. Mande subir o som do playback. O som do playback, coloque ele aqui. Isso. Pegue na mão de quem está do seu lado, feche os olhos e ore. Ó Deus de Israel, eu sei que eu não vim a esse mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, por incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados para o céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou te pedir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro servir. Se subir um clamor desta terra, Deus vai ouvir o clamor e vai derramar glórias. Comece a orar com a força da sua alma. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer,
mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Comece a orar e a receber a autoridade. Nós vamos cantar o Salmo de Davi. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita e esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Recebe esta autoridade de Deus. Senhor, onde houver um adorador, onde houver alguém que consegue abrir o céu sobre eles, faz a sua glória cair sobre este lugar. Vivo só pra ti, até diante da morte, prefiro ser fiel. Levante a sua mão direita para o céu, coloque ela no ombro do seu irmão e dê um grito de glória a Deus, por favor. Diga para ele, deixa Deus te tocar nesta noite. Erga esta mão de novo para o céu e feche os olhos e diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra o fervor do Espírito, contra os dons espirituais, eu ordeno. Eu não estou pedindo, diga, eu estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora, feche a sua mão com força. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E aí eu quero que você abrace pelo menos 7 pessoas, e você vai dizer para elas: Deus levanta gente assim. Deus não levanta super-homens, Deus levanta gente simples. O Espírito se move sobre gente simples. E até os que estavam caídos, Deus vai colocar de pé aqui nesta noite. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, o vento vai soprar sobre a sua casa, vai mudar o seu casamento, vai mudar o seu ministério, vai mudar os seus filhos. E se você crê, dê um grito de glória a Deus. 2, quem viver verá para ver o que vai acontecer na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua igreja. 2,5, o Rio Grande do Sul será a capital do avivamento do Brasil. 3, jogue no chão, pise em cima, com força. Abrace 7 pessoas. Meu Deus, quantas vezes eu preciso de alguém, uma força quando a coisa não vai bem. É incrível, não adianta a gente procurar, não tem ninguém. Meu Deus, os de perto deveriam me ajudar, mas do nada eles somem sem falar, sem dar uma explicação. Nessa hora eu me lembro do irmão, daquele filho pródigo que dizia: pai, pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele, eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me destruir. Vai lá, me pega, quem valor da minha vida, avisa que eu estou de pé, e quem contou o fim dos meus dias, avisa que eu estou de pé, pois quem me ergueu não me abate, enquanto não se cumprir o que ele tem através de mim. Vai lá, pra quem pensou que eu estava caído,
avisa que eu estou de pé. Vai ter até quem não acredita. Avisa que eu estou de pé, com minhas forças redobradas. Porque quanto mais lutarem pra tentar me derrubar, o meu Deus me põe de pé. Só quem está de pé dá um grito bem alto, dá um salto desse lugar. Só no playback, pelo amor de Deus. Isso, comece a pisar na cabeça do diabo, comece a encher o seu vaso do Espírito Santo. Os profetas comecem a profetizar, os que são batizados falem em outras línguas. Deixe Deus mover a glória dele neste ginásio. Nessa hora eu me lembro do irmão, daquele filho pródigo que dizia: pai, pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele, eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me destruir. Vai lá e pega quem falou da minha vida. Avisa que eu estou de pé e quem contou o fim dos meus dias. Avisa que eu estou de pé, pois quem me ergueu não me abate, enquanto não se cumprir o que ele tem através de mim. Vai lá, pra quem pensou que eu estava caído. Avisa que eu estou de pé, vai ter até quem não acredita. Avisa que eu estou de pé, com minhas forças redobradas. Porque quanto mais lutarem pra tentar me derrubar, o meu Deus me põe de pé. Quem está de pé e pode adorar? Vai lá e pega quem falou da minha vida. Avisa que eu estou de pé e quem contou o fim dos meus dias. Avisa que eu estou de pé, pois quem me ergueu não me abate, enquanto não se cumprir o que ele tem através de mim. Vai lá, pra quem pensou que eu estava caído. Avisa que eu estou de pé, vai ter até quem não acredita. Avisa que eu estou de pé, com minhas forças redobradas. Porque quanto mais lutarem pra tentar me derrubar, o meu Deus me põe de pé. Só os que estão de pé podem dar uma salva de palmas a Jesus. Quem pode aplaudir e gritar? O meu Deus me põe de pé. Quem pode, além de aplaudir e gritar, dar um pulo para cima? Deixa-me ver. Murcha a barriga, estufe o peito, olhe para o seu irmão e diga: se segure, porque o vento vai soprar, vai tirar tudo do lugar, e não vai soprar onde você quer. Diga: é onde Ele quer. O Senhor vai surpreender você. Ele vai soprar esta glória dentro da sua casa. Mãe que está presente, não se assuste quando esta noite, na madrugada, você ouvir um choro no quarto da filha. Ah, pastor, mas ela sempre chora, depressiva por causa do namorado. Essa noite o choro vai ser diferente. Quando a senhora abrir a porta do quarto, vai ver a menina com a boca no chão, no pó, dizendo: Deus, eu quero ser uma missionária. O seu filho será transformado em um outro homem, o seu marido será transformado em um outro homem. Eu profetizo um avivamento tão grande nas igrejas aqui reunidas, que a glória do Senhor vai explodir como uma bomba atômica dentro dos templos. Alguém crê nisso? Dê mais um grito de glória a Deus bem forte.